Obrigado, Jolene. Boa noite a todos. Eu ia entrar no estaleiro até final de dezembro e janeiro, mas o estaleiro não emplacou, então eu tive que voltar, não é? Na realidade eu não estaria pregando hoje, mas aprove a Deus a cirurgia ficar só para o mês de janeiro. Então, possivelmente vai acontecer aí entre a primeira e a segunda quinzena de janeiro. Continue orando para que Deus nos dê graça e dê tudo certo, a gente não tenha aí nenhuma complicação. Eu fiquei com a parte mais difícil, porque 3 pessoas já pregaram antes de mim, e aí eu, na semana de avivamento, eu fui um pouco mais rápido e mais esperto, preguei no início, porque aí eu não tinha o desafio seria menor, não é? Mas eu quero pensar com você nesta noite, diante de tudo aquilo que nós já ouvimos, eu queria pensar com você nesta noite sobre a virada que você precisa, ou seja, a virada que eu preciso, para que de fato isso seja definitivo e consequentemente seja um divisor de águas na minha vida, na minha história, na minha caminhada. Como disse o pastor Edson, virada nem sempre é bom. Imagina você sofrer uma virada de repente dirigindo um carro, é algo muito ruim, né? Muito comprometedor. Mas a ideia da virada aqui é ressignificar, é você redirecionar, é você replanejar, reconsiderar algumas coisas na sua vida, na sua história e na sua caminhada. Eu quero ler um texto da palavra de Deus que retrata muito desta ideia de virada. Um texto muito conhecido que está em Lucas, no capítulo de número 15. Eu vou ler somente os versos 17 e 18, você já conhece o texto, é um texto bem usual, mas o texto fala muito profundamente nesse tempo sobre estas coisas, porque é uma realidade que se deu e que aconteceu nessa história que é narrado aqui. O texto diz: caindo em si, parte do texto, eu estou tirando uma parte dele, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Trata-me como um dos teus empregados. A virada que você precisa, a virada que eu preciso. Nós conhecemos a história desse texto. Um pai tinha 2 filhos e o mais novo chegou com ele e disse: olha, me dá a parte da herança que me cabe, porque eu decidi viver a minha vida, ir para uma outra terra, para um local distante, e o pai entrega a parte que ele tem direito, ele vai para uma terra longínqua, e ali ele decide gastar toda a sua fortuna, com as coisas mais terríveis e diversas. E aí ele chega no ponto de estar exatamente no fundo do poço, e depois de ter sofrido muito, ele faz esta reflexão pessoal, considerando que o melhor lugar aonde ele pode estar, não é exatamente dentro daquele chiqueiro, aonde ele alimenta os porcos, e também come da ração dos porcos. A decisão dele é voltar para a casa do pai. O que ele está querendo então, e o que ele apresenta diante de Deus: eu preciso dar uma guinada na minha vida, eu preciso mudar a minha realidade, eu preciso me posicionar, eu preciso tomar uma atitude, e a melhor atitude a ser tomada neste momento é voltar para a casa do meu pai. No íntimo, no coração, este jovem sabia que o pai era a única pessoa debaixo dos céus que não iria repudiá-lo, que não iria desprezá-lo, que não ia de forma nenhuma abandoná-lo, ou permitir que ele continuasse vivendo a tragédia que havia se abatido sobre a vida dele. Ele então decide voltar. Então nós vivemos os 2 últimos anos como os mais desafiadores e mais difíceis da nossa vida. A minha geração e a geração anterior a mim possivelmente nunca viveu
2 anos tão tenebrosos como esses 2 anos que nós vivemos. Extremamente desafiadores. Anos de pandemia, anos de perdas expressivas. Em inúmeras famílias. Famílias que foram completamente desfeitas por conta de que 3, 4, até 5 membros da família foram ceifados por conta da pandemia. Perda expressivas, tempo de tristeza, de lutas, de dificuldade das mais diversas e muita pressão de todos os lados. Muita pressão. Com toda a certeza ficará marcado esse tempo em nossa memória e contaremos os acontecidos deste tempo para aqueles que estão conosco e virão depois de nós, todos esses acontecimentos. Mas é preciso que você entenda uma coisa, que nenhuma virada, ela acontecerá em sua vida, sem que todas as questões sejam resolvidas, que todos os seus dilemas, as suas preocupações, as suas dores, os seus sofrimentos sejam curados, sarados e sanados. Entenda, querido, pendência com Deus é a pior de todas as dívidas que você pode ter. Escute, pendência com Deus. O irmão Israel falou ontem, testemunhou sobre isso ontem, que ele não tinha paz no seu coração porque ele tinha uma pendência, ele tinha uma dívida que precisava ser sanada, ser resolvida. Mas nós precisamos reconhecer que pendência com Deus é a pior de todas as dívidas, porque nós estamos em débito, em dívida com aquele que reina, com aquele que governa, com aquele que é dono de todas as coisas, com aquele que tem a justiça plena, com aquele que age independente das intempéries do tempo presente, porque Ele é Deus. Então, não deixe terminar o ano com a sua vida tomada de pendências com Deus, seja em qualquer área da sua vida. Se tem algo que você precisa resolver, é a sua vida com Deus. Isso é determinante, isso é completamente fundamental para a sua história, para a sua vida, para a sua existência aqui na terra. A palavra de Deus em Lucas, no capítulo 18, verso de número 41, a palavra de Deus vai dizer: o que você quer que eu faça? Aquele homem chegando para próximo de Jesus, ele diz: Senhor, eu quero ver. Respondeu ele. Ele queria uma virada na vida dele, queria uma mudança, ele queria um milagre, e isso mudaria radicalmente, profundamente a sua vida. Mas ele fala, ele externa, ele se expressa, ele apresenta a sua causa a Deus. O que eu quero é tão somente que o Senhor opere um milagre na minha vida. A mesma coisa em Marcos, no capítulo 10, o verso de número 51. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero voltar a enxergar, eu quero ver como nunca vi antes. Ele queria uma transformação na sua vida, um milagre na sua vida, uma virada na sua vida. Querido, teve muita gente que recebeu milagres dos mais diversos nesses últimos 2 anos. Nesses últimos 2 anos. Mas não fez a menor diferença na sua vida e na sua história. Esta semana eu gosto muito de filme de época e filme de aventura, de ação. E nós estávamos assistindo em casa novamente. Inclusive, eu vou mostrar esse vídeo numa outra mensagem que eu pensei e vou compartilhar com os irmãos. Mas o filme Troia, com Brad Pitt e alguns outros lá que eu não sei o nome, é impressionante quando o Heitor é morto pelo Aquiles, na frente da cidade. Troia era intransponível, mais de 400 anos guerreando e ninguém derrubava as suas muralhas, eles eram quase imbatíveis. E aí, por conta de uma desavença com troianos e gregos, os dois acabam se enfrentando, o príncipe Heitor e Aquiles.
Aquiles mata Heitor e leva o seu corpo arrastado por um cavalo até o seu acampamento. O seu pai vai lá à noite e pede o corpo para que ele faça um funeral digno para o seu filho, e dê a ele, segundo a tradição da época, 2 moedas sobre os seus olhos, para pagar a passagem do barqueiro, a passagem dele para o barqueiro. E eles passam 12 dias de luto, lamentando a morte do futuro rei, do sucessor, do príncipe Heitor. Mas, querido, depois que passam os 12 dias, eles recebem um presente, de grego. E aí, quando eles recebem o presente, eles praticamente esquecem a morte de Heitor, e eles começam a celebrar um dia atrás do outro, começam a festejar um dia atrás do outro, e depois de celebrarem e festejarem tantos, eles cansados vão para suas casas e vão dormir. E aí o cavalo de Troia vira gente e sai gente e acaba destruindo aquela cidade que até então era intransponível. Nós temos memória muito curta, nós nos esquecemos muito fácil das coisas, nós abandonamos aquilo que foi extraordinário da parte de Deus nas nossas vidas, nós simplesmente esquecemos. É por isso que o judeu, ele tem a prática de fazer memoriais, levantar um holocausto, e de pedra, porque pedra é para sempre. O sol não destrói, a chuva não acaba, e todo mundo que passa ali diz: um judeu levantou, um hebreu passou aqui, e levantou aqui um holocausto a Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. Servia também de testemunho. Mas o que nós precisamos de fato fazer para que a virada não simplesmente só aconteça nas nossas vidas, mas que nós vivamos esta virada de forma ordinária, contínua e plena todos os dias da nossa vida? Porque pense comigo, querido, se a gente não fizer isso, se a gente decididamente não tomar esta decisão, essa postura, se posicionar, a gente vai continuar vivendo uma virada após outra. Ano que vem vai ter uma nova virada, 2023 uma nova virada, 2024 uma nova virada, daqui a 20 anos uma nova virada, e você que tinha 30 anos agora tem 50, mas o que mudou na sua vida? Qual foi o efeito sobre a sua vida? O que você mudou de perspectiva, de atitude, de procedimento, de visão, de filosofia de vida, de estilo de vida? O que mudou? Então, a virada que você precisa, ela precisa ser efetiva, para que de fato as coisas comecem a acontecer, para que a sua vida seja ressignificada, e vá para uma nova dimensão, para uma nova perspectiva. Então não há virada sem. Se você está com o seu esboço aí, acompanha aí, todos receberam o seu esboço, dá um sinal aí por favor. Ok? Está todo mundo aí? Alguém ficou sem? Temos alguns aqui, irmãos, nossos voluntários vão nos ajudar com graça e misericórdia com eles, e vão atendê-los aqui. Fica com a mão levantada aí por favor. Eles ainda não estão se decidindo a Jesus não, isso já aconteceu. Pronto, ajuda aqui. Alguém ali também ficou sem? Entrega ali por favor também aqui, no meio, ali na outra ponta. Fica com a mão estendida por favor, que os nossos voluntários levarão e entregarão para você. Ok? Amém? Obrigado, gente. Então não há virada sem. Letra A, arrependimento. Querido, eu preciso reconhecer a realidade que eu estou vivendo, e diante de uma oportunidade como essa, que me é dada, que me é oferecida, eu preciso olhar para a minha vida e dizer: eu quero de fato viver um tempo novo, uma realidade nova, algo diferente, não ser mais a mesma pessoa. Mas eu estou vivendo como? No pecado. Se é no pecado, eu preciso me arrepender. Se é vivendo numa direção contrária à vontade de Deus, eu preciso de arrependimento. E arrependimento é arrependimento mesmo, não é remorso.
Então, quando eu me arrependo, eu estou sinalizando para os céus, eu estou sinalizando para Deus, dizendo: Senhor, aqui está a minha vida, aqui está o meu pecado, aqui está a minha aflição, perdoa a minha vida, perdoa o meu pecado, tem misericórdia de mim. Não há virada sem arrependimento. Letra B, não há virada sem posicionamento. Então, quando eu me arrependo, eu também preciso me posicionar definitivamente em relação àquilo que eu estou sonhando de novo para a minha vida, para a minha caminhada, para a minha história, para o novo ano de 2022. Mas não há também virada sem intencionalidade. Querido, nossa postura, a nossa vida, na nossa realidade, eu preciso caminhar, mas eu preciso caminhar com intencionalidade. Qual é a intenção que vem ao meu coração quando se fala em virada? Aonde eu estou? Aonde eu quero chegar? O que precisa mudar na minha vida? O que precisa mudar na minha fala? O que precisa mudar na minha mente? O que precisa mudar nos meus olhos? Eu preciso buscar também em Deus e apresentar a Deus a intenção do meu coração. Não há virada sem atitude. Eu preciso, depois de me arrepender, depois de me posicionar, depois de, diante de Deus, eu tenho a intenção de ser uma pessoa melhor. Então agora eu vou ter que ter atitude, uma nova atitude. O que eu fazia, não vou fazer mais. O que eu praticava e não agradava a Deus, não vou praticar mais. Atitude. Ter uma ação diferente. Letra E, não há virada sem comprometimento. Querido, nós vivemos em um tempo de uma fé morna, em um tempo de uma fé religiosa, em um tempo de uma fé de nomenclatura. A pessoa se diz evangélica, porque o avô era, porque a mãe e o pai são, e ela então decidiu seguir o mesmo caminho, por conveniência, por estilo de vida, ou por uma tradição, ou simplesmente. Mas às vezes a gente olha, será que fulano é mesmo? Será que fulana de fato é mesmo? Porque às vezes as atitudes, os posicionamentos, as ideias, elas não se coadunam, elas não batem. Não há consonância entre elas, elas são completamente antagônicas. Se chocam. A sua vida de cristão com o que diz a revelação sagrada. Então, comprometimento. Letra F, não há virada sem descontentamento. Bill Hybels escreveu um livro intitulado Descontentamento Santo. Eu recomendo para você. Descontentamento santo. Nossa luta todos os dias, queridos, é para não nos amoldarmos ao tempo presente. Aquilo que nos é oferecido todo dia, aquilo que bate nos nossos ouvidos todos os dias, aquilo que nos é apresentado todos os dias, o status quo que está estabelecido nesta sociedade pós-moderna, com tantas novidades, né, que são mais aberrações do que novidades. Então eu preciso buscar em Deus. O que me deixa descontente? É a minha apatia? É o meu pecado? O que me deixa descontente? É o meu distanciamento de Deus? É a minha vida sem intimidade com Deus, sem comprometimento com Deus? Você precisa reavaliar isso. Reavaliar isso. Letra G, não há virada sem assertividade. Se eu sou intencional, eu também preciso ser assertivo naquilo que eu quero, pontual, preciso naquilo que Deus está me apresentando, naquilo que a palavra de Deus está revelando aos meus olhos e comunicando ao meu coração. Mas também não há virada sem alinhamento. Não há virada sem um alinhamento com os céus. Ele primeiro é
um acerto com os céus, uma resolução com os céus, com o eterno, com Deus Todo-Poderoso. Então, se eu tenho alinhamento com o eterno, com Deus Todo-Poderoso, se o meu alinhamento com Ele é vertical, consequentemente eu terei um alinhamento e vou comungar com os demais deste alinhamento no horizontal, no coletivo, com aqueles que estão próximos de mim. Com quem você tem se alinhado, querido? São com as filosofias, as ideias, né, os discursos, com quem você tem estado completamente alinhado? E letra I, não há virada sem desapego. Inclusive é preciso desapegar do pecado, muitas das vezes de estimação que você tem, que você leva com você, já se tornou algo parte da sua família, é um membro integrante da sua família. Às vezes esse desapego tem que ser o desapego também, né? Da sua morbidade, da sua falta de iniciativa, da sua falta de proatividade, falta de disposição. Desapega disso, querido, lança isso fora, completamente deixa de lado, abandona, porque consequentemente não trará nenhum benefício e não acrescentará absolutamente nada em sua vida. Então, eu preciso crer, entender e decidir que a virada que eu preciso, ela tem que estar exatamente, todos os dias, consciente disso, de que ela não virá, se eu não me posicionar, se eu não tomar atitude, se eu não buscar um comprometimento, se eu não desapegar daquilo que Deus não se agrada. Amém? Você está aí? Amém? Então vamos para frente. A virada que você precisa passa pela decisão de, em primeiro lugar, entender o seu chamado para esta vida. Não é uma próxima vida, não é uma vida futura, não é uma segunda chance que você vai ter depois que morrer e voltar à terra. Não, é esta vida, que é única. Só teremos essa. Não teremos uma segunda oportunidade de viver uma segunda vida aqui na terra. Então em Mateus 4, verso de número 19, a palavra de Deus vai dizer: disse Jesus, sigam-me, e eu os farei pescadores de homem. O que Jesus está dizendo por meio dessa palavra é que a intenção dele para todo homem, regenerado pela graça de Jesus Cristo, alcançado pelo perdão dos céus, ele precisa viver o seu chamado, viver a vida que o Senhor tem para ele aqui na terra, abraçar sua única vida com grande privilégio. De fato você foi um escolhido, um separado, recebeu a maior de todas as dádivas que uma pessoa pode receber, o dom da vida. O dom da vida. Seu chamado não é para viver uma vidinha meia boca, rasa, sem profundidade, rasteira, não. Sua vida precisa impactar a vida de outros, influenciar poderosamente a vida de outros, chegar junto da vida de outras pessoas, que muitas das vezes estão perecendo porque você simplesmente silenciou, calou-se. Você não consegue externalizar para que você veio, mesmo estando salvo, com o seu nome escrito no livro da vida, mas não vivendo a vida que Deus sonhou e projetou para que você vivesse. Então, a virada que você precisa, passa pela decisão de entender o seu chamado para esta vida. Os discípulos entenderam, os discípulos seguiram o mestre, os discípulos se envolveram com o reino dos céus que estava na terra, com o ministério de Jesus que estava se espalhando por todos os cantos da terra. Então a sua vida precisa impactar a vida de outros, a sua vida precisa ser resposta para a vida de outras pessoas. Escute, querido, talvez, algumas pessoas que chegarão próximo de você, possivelmente você será a única Bíblia que ela terá a oportunidade de ler.
que ela terá a oportunidade de ter como referência. Então não viva uma vida sem impacto na vida de outras pessoas, da sua família, da sua casa, da sua vizinhança. Definitivamente não. Entenda o seu chamado para esta vida. Esse ano eu fiz 50 anos. Na minha cronologia de 75 anos, eu já queimei mais de 50%. Eu só tenho 25, se eu chegar lá. E as minhas inquietações mais profundas, em alguns momentos, nas minhas reflexões, é o que eu fiz nos últimos 50 anos? Para onde eu fui? Com quem eu me envolvi? O que eu entreguei aos céus? Quantas pessoas eu pude abençoar? Quantas pessoas eu pude pregar do Evangelho da graça de Jesus Cristo? Porque 50 anos já passaram, eles não voltam mais. É impossível que eles voltem. Me resta agora então 25. A questão é, o que eu vou fazer com estes possíveis 25 anos que ainda me restam? Eles precisam ser completamente diferentes dos últimos 50 que passaram. Eles precisam ser melhor do que os últimos 50 que já passaram, porque estes não voltam mais. Estes 50 acabaram, ficaram para trás, não voltam mais. Então, você precisa entender o seu chamado para a vida. Mateus 10, no verso 1 vai dizer, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. O seu chamado é para isso, querido. É para servir a Jesus, é para ser seguidor de Jesus Cristo. O seu chamado é para esta vida e abençoar a vida de outros, amém? Em segundo lugar, a virada que você precisa passa pela decisão de desempenhar com esmero a sua missão. Mateus 28, verso 19, vamos ler todos juntos aí o que diz a palavra de Deus, vamos lá? Amém? Vão? Esta é a nossa missão, é ir. A nossa missão é obedecer ao chamado do Mestre, a condução que Ele está nos dando. Então faça sempre o melhor, e se o melhor não estiver ao seu alcance, persiga-o, cumpra a sua missão aqui na terra, mas cumpra ela de forma plena, satisfatória, de forma que agrade o coração de Deus. Não se contente com o ordinário, com o habitual, com o convencional. Isso irá frear o seu potencial. Deus está dizendo que você pode ir mais além, porque Ele lhe deu os dons, Ele lhe deu capacitações dos céus. O Espírito dEle habita em você. Então, a virada que você precisa passa pela decisão de desempenhar com esmero a sua missão, com dedicação a sua missão, com a excelência a missão que o Senhor está lhe oportunizando, que o Senhor está lhe oferecendo. Eclesiastes no capítulo 9, o verso de número 10, a palavra de Deus vai dizer, o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde eu e você iremos, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. E aí me vem à memória aquele texto que Jesus fala para Judas, o que tens para fazer, faze-o depressa. Querido, nós precisamos olhar para as nossas vidas e considerar isso. O que você tem para fazer, aproveite o tempo, faça já, cumpra a sua missão, mas cumpra com excelência. Tem muita gente fazendo a coisa de qualquer jeito, de qualquer maneira. Eu nunca
apoiei esse tipo de ideia. Porque na relação com Deus, ou você faz o melhor, ou você faz o melhor. Não pode ser o trivial, não pode ser o básicozinho, não pode, tem que ser sempre o melhor. Porque você tem o único e melhor Deus na sua vida. Amém? Em terceiro lugar, a virada que você precisa passa pela decisão de sustentar sua fé diante de tudo e de todos. Sustentar sua fé diante de tudo e de todos. Mateus no capítulo 10, o verso de número 33, vamos ler todos juntos aí o que diz a palavra de Deus, vamos lá? Amém? Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Você quer viver uma virada? Mas você está disposto a sustentar a sua fé na pressão, na opressão, na luta, na dificuldade? Ou no primeiro embate você vai bater em retirada? Sustente a sua fé, e o Senhor vai sustentar você. Sustente a sua fé em Deus, e Deus vai sustentar você. Romanos, no capítulo 1, verso 16, a palavra de Deus vai dizer: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Aconteça o que acontecer, mantenha-se firme até o final. Não se dobre diante das pressões, sejam elas internas ou externas. Não se dobre. Permaneça até o final. Sustente sua fé. Não é sustentar a sua religião. Não é sustentar a placa da sua igreja. Isso é secundário. É sustentar a sua fé, que está ancorada e alicerçada em Cristo Jesus e na sua bendita palavra. Amém? Em quarto lugar, a virada que você precisa passa pela decisão de ter um testemunho exemplar em todo tempo. Ah, pastor, eu quero muito viver um novo tempo, uma virada na minha vida. Mas a minha vida, o testemunho é um fracasso. Meu testemunho é péssimo. Eu deixo muito a desejar em relação a isso. Então é tempo de você pedir graça e misericórdia de Deus para que Ele reverta esta realidade que você está vivendo para um tempo novo, para uma realidade nova, para um tempo de regozijo, para um tempo de graça, para um tempo de paz. Tito no capítulo 2, o verso de número 7 vai dizer: em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras, em seu ensino mostre integridade e seriedade. Você tem sido um exemplo com o seu testemunho, com a sua vida, na sua caminhada. Ser exemplo é mais que ser um religioso cumpridor de regras que me sejam convenientes. É muito mais que isso. É viver segundo as diretrizes da palavra de Deus, mesmo que me custe muito caro. Isto é viver uma vida de testemunho. Isto é ser exemplo. Que a sua vida seja motivo de muitos elogios e declarações de honra, e não de vergonha e escândalo. Tem muito crente dentro da igreja que dá mais escândalo do que descrentes, incrédulos, que nunca tiveram um relacionamento com Deus e com a sua palavra. Muito mais. Muito mais. Então, decida definitivamente, se você quer e precisa viver uma virada, decida ter um testemunho exemplar, em todo tempo, em qualquer lugar. Às vezes é difícil, não é fácil, mas não é impossível. 1 Timóteo no capítulo 4, verso de número 12, a palavra de Deus vai dizer: ninguém despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja
um exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. E na pureza. João 13:15 vai dizer: eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Jesus é o nosso maior exemplo. Jesus é a nossa maior referência. Jesus é o nosso maior e melhor modelo. Sempre será. Sempre. Em quinto lugar, a virada que você precisa passa pela decisão de zelar por sua identidade de filho de Deus. Vamos ler todos juntos aí o que diz a palavra de Deus em 1 João, no capítulo 3, o verso de número 1. Vamos lá, em alto e bom som, vamos lá? Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Amém? Agora somos filhos, agora somos parte da família, temos uma aliança com o Deus eterno, por meio do seu Filho, Jesus Cristo de Nazaré. Sua aliança é com Ele, é a Ele que você precisa e deve se render e se dobrar, diante de mais nenhum outro, somente diante de Jesus Cristo de Nazaré, somente diante dele. Filhos são ensinados e a como se comportar diante das situações que se apresentem em sua vida. Filhos zelam pelo nome que receberam e carregam dos seus pais. Filiação é isso. Zelar por sua identidade de filho de Deus é zelar pelo nome que você carrega. Você agora é filho do Deus eterno. Você entregou a sua vida a Ele. A sua vida pertence a Ele. Você não é mais criatura de Deus. Agora você é filho de Deus. Filhos são continuidade. E dão continuidade ao legado que recebem dos pais. Então zele por sua identidade de filho. De filho. Efésios 1:5 vai dizer: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Quando Deus nos adotou como filho, havia uma intencionalidade nisso, e Ele se comprometeu com isso. Consequentemente, nós precisamos estar comprometidos e aliançados com Ele, e zelar por e zelar pela minha e pela sua identidade de filhos de Deus, aonde você esteja. Essa identidade deverá ir com você. Amém? Em sexto lugar, a virada que você precisa passa pela decisão de manter viva a sua vida de adoração. Manter viva a sua vida de adoração. João no capítulo 4, verso de número 20, a palavra de Deus vai dizer: nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Querido, a adoração ela precisa ser 24 horas por dia, 7 dias por semana. A adoração não é só no prédio, não é só nessa estrutura, não é só nesse espaço, não é só nesse ambiente eclesiástico. A adoração ela se dá a todo instante nas nossas vidas e em qualquer lugar. Em qualquer lugar. A adoração que o Senhor e os céus esperam de você e desejam receber é aquela que vem de dentro do coração, a sincera, passa pelos lábios e explode como um brado de alegria e satisfação, quando a congregação está junta para celebrar e adorar a Deus. Sua adoração não pode ser somente aquela mecânica de domingo à noite, em uma celebração dentro de um prédio. Inclusive tem muitos que sequer adoram mecanicamente dentro da igreja. Você olha num tempo de adoração como esse, tem gente que parece que ele entrou calado e vai sair mudo. Ele não consegue esboçar nada.
Porque eu não sei se na sua cabecinha funciona a ideia e um pensamento, e a sua massa cinzenta trabalha, não, eu não vou fazer, porque o pessoal que está dirigindo a adoração está mandando, está pedindo. Tem gente que você está no meio da celebração, pede para ele ficar em pé, ele fica, de birra ele fica sentado. Porque ele convencionou que na mente dele, se ele fizer o que a direção está dizendo, aqueles que estão conduzindo a adoração e a celebração, já dizendo, não, eu não sou fantoche, eu não sou marionete. Você deve estar vivendo em outro planeta, querido, que não é a Terra. Você deve ter sido abduzido por alguma outra força, que não é a força do Espírito Santo. Não é possível, é inadmissível, é inaceitável um negócio desse. Porque você não está fazendo para homem, a sua adoração não é para o pastor, a sua adoração não é para a congregação que está aqui, a minha adoração, eu não tenho nenhum problema com isso, porque ela é para Deus, é a minha adoração com Ele. Eu sei que você tem justificativas as mais variadas possíveis, e eu já conheço todas, não precisa dizer nenhuma. Apresente-as a Deus, quando você estiver na presença dEle. Entregue, Senhor, eu não adorava porque a igreja era muito escura, né? Tinha muita iluminação. Talvez Deus vai dizer para você assim, engraçado, isso nunca me importou. Eu queria era ouvir os seus lábios salmodiarem, se expressarem, glorificarem o meu nome. Tem muita gente perdendo muito tempo com muita besteira e deixando de fazer aquilo que deveria fazer para Deus e para si. Então, decididamente, não viva simplesmente uma adoração mecânica dentro da igreja. Simplesmente tem muitos que falseiam uma adoração, dissimulam, e outros sequer esboçam alguma ação, simplesmente ficam indiferentes. É complicado para você que vai morar no céu, porque lá é adoração 24 horas por dia, 7 dias por semana, eternamente. E aí, como é que você vai se livrar? Só se você se rebelar. Satanás também se rebelou. E a gente sabe a história, a gente sabe o que aconteceu com ele, né? Não vá por esta veia, por este caminho, é muito perigoso. João no capítulo 4, verso de número 23, a palavra de Deus vai dizer, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Os verdadeiros, não os mecânicos. Os verdadeiros, não os que dissimulam. Os verdadeiros, não os que... Só os verdadeiros. Estes o Senhor recebe. Em sétimo e último lugar, a virada que você precisa passa pela decisão de resgatar sua paternidade perdida. Resgatar sua paternidade perdida. Efésios no capítulo 1, o verso de número 3, a palavra de Deus vai dizer, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. As muitas causas de suas dores, lamentos, decepções, frustrações, desespero, tristezas e desânimo, pode ser a sua falta de paternidade. Existe um Pai, existe um Deus que é Pai. Estava lendo um livro de um autor essa semana, e ele disse, eu perdi o meu pai ainda muito criança, eu não o conheci, mas se não fosse Deus Pai, a minha igreja, os meus familiares, o meu pastor e os meus irmãos mais velhos, eu possivelmente não teria uma referência do que é ter um pai. Tem muita gente precisando resgatar a sua paternidade perdida. Sem filiação, você simplesmente vive a vida como um mero sobrevivente, mas está à deriva, sem saber para onde ir e o que fazer. Sem paternidade, você se rebela.
Sem paternidade você não se submete. Sem paternidade você não obedece. Sem paternidade você não aceita correção. Sem paternidade você não aceita repreensão. Nada nunca está bom o suficiente para você, porque você não tem paternidade. Sem paternidade sempre falta algo. Nunca está bom, né? Porque você não tem paternidade. E se você não tem paternidade, a sua filiação também já foi-se. Lucas no capítulo 15, o verso de número 20. Eu fecho com o texto que eu comecei, do capítulo 15 de Lucas, falando sobre aquele pai que tinha 2 filhos. E o mais novo chegou para ele e diz assim: dai-me a parte da herança que me cabe, que eu tenho direito, que é meu. Aquele mesmo filho, no verso de número 20, ele vai dizer: a seguir, levantou-se e foi para seu pai. E estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. A gente pode ler o texto 1000 vezes, ele nunca será o mesmo texto. A mensagem nunca será a mesma. O pai não apontou o dedo na cara do filho. O pai não repreendeu o filho. O pai não pegou o filho e deu a ele uma dúzia de bolos. O pai não pegou o filho e meteu o chicote nele. E ele merecia. Quando nós temos a nossa paternidade resgatada pelo Pai das luzes, no lugar de nos acusar, Ele nos abraça e nos beija. Ele nos recebe. Ele não nos repudia. Ele não joga fora. Ele não desliga. A concepção na cabeça do filho: se eu for um trabalhador dele, eu já estou no lucro. Se eu for limpar os currais, eu já estou no lucro. Eu quero estar próximo do pai. Só de vê-lo de longe, só de estar no seu ambiente e na sua atmosfera, já me basta. Eu não quero mais nem ser filho. Mas o pai olha para o filho e diz: você nunca vai deixar de ser filho, porque eu não posso deixar de ser pai. O pai o abraça e o beija, e é como se ele dissesse: você até tentou quebrar a aliança que tinha comigo, mas a minha aliança que eu tenho com você, essa jamais eu quebrarei.